Capítulo 262, Um homem de palavra. Em Dao. Tudo começou em Decarios, mas não limitou-se a apenas um planeta, porque aquele dia, o retorno e a partida do garoto foram o ponto de partida de uma verdadeira revolução em todo o universo. Quando o garoto deu aquele aviso e partiu logo em seguida, os deuses que estavam em Decarios, junto com Tro, ficaram chocados com o estado em Jeb foi deixado. Enquanto socorriam, às pressas, o líder de sua raça, os deuses que ali estavam não conseguiam deixar de sentir um frio cortante na espinha sempre que lembravam da voz e das palavras do garoto. Naquele momento, a mais orgulhosa e soberana raça do universo começou a ficar de joelhos. Quando a notícia sobre a derrota de Jeb foi reportada aos outros grandes deuses, um surto de ceticismo se espalhou por todas as esferas do reino dos deuses. Ninguém acreditava naquela notícia e a certeza de que havia algum tipo de equívoco naquilo tudo era um fato. Porém, quando Jeb chegou ao reino divino, todo aquele ceticismo caiu por terra. Jeb estava tão ferido que mal conseguia abrir os olhos e não movia sequer um dedo. Espasmos e tosses de sangue eram frequentes e ele não era capaz de reter uma única gota daquele sangue que escorria pelo seu rosto. A audição dele estava prejudicada a um ponto onde um grito era o mesmo que um sussurro aos seus ouvidos. Haviam tantos ossos quebrados em seu corpo que a rigidez dos seus membros se perdeu de tal forma que ele estava praticamente flácido. Os grandes deuses nunca imaginaram que veriam um deles naquele estado, ainda mais Jeb, cujo nível de poder era reconhecido por todos. Os relatos do acontecido começaram a ser feitos e, apesar de não terem presenciado a verdadeira luta entre Jeb e o garoto, Thoth e os outros deuses confirmaram que foi um humano que tinha feito aquilo. Os grandes deuses ficaram em choque. E se aquilo não bastasse, Jeb usou um pouco das forças que lhe restavam para dizer: não enfrentem o humano. Aquele foi o último esforço de Jeb antes de desmaiar, e isso respondeu quase todas as questões que pairavam no ar. Somente o como aquilo tinha acontecido é que era uma incógnita. Jeb foi tratado pela Eira em pessoa, mas os danos eram tão severos que nem mesmo a deusa da cura podia garantir uma recuperação muito rápida. Até mesmo a opção de devolvê-lo ao salgueiro da vida foi cogitada naquele momento. Após uma bomba daquela magnitude, os grandes deuses até que tentaram abafar o acontecido, mas o reino dos deuses já estava de cabeça para baixo e a notícia sobre Jeb vazava e se espalhava para as outras castas dos deuses. Em pouco tempo, todos os semideuses já sabiam que Jeb tinha conhecido a derrota pelas mãos de um humano. Naquela época, um deus não sabiam o que era ser contrariado. Sendo assim, uma derrota ou um simples revés eram conceitos inaceitáveis. E foi por isso que quase que instantaneamente os deuses começaram a duvidar das capacidades de Jeb e se ele era realmente adequado para liderar a raça ou até mesmo de ser considerado um deus. Se os próprios grandes deuses, que conheciam muito bem as capacidades de Jeb, começaram a duvidar dele, era de se esperar que os deuses de níveis mais baixos, que sequer tinham contato com ele, pensassem mesmo. O nome de um grande deus tinha sido colocado xeque e um burburinho irritante estava cada vez mais forte entre os deuses. Jeb perdeu a sua divindade. Ele foi punido por ter assumido o lugar do pai de todos e perdeu seus poderes. Aquela foi a única linha de raciocínio que os deuses conseguiram aceitar para digerir o ocorrido. Mas aquela fofoca era o menor dos problemas dos deuses, porque nada pode parar a marcha inexorável do tempo. Enquanto os deuses futricavam sobre Jeb e criavam teorias para aceitar o que era um fato, o tempo corria e o prazo do garoto não dava nenhuma trégua. O garoto não tinha dado as caras por um dia inteiro, mas antes do nascer do sol do segundo após a sua luta contra Jeb, o garoto apareceu novamente, dessa vez em Pukneo, um planeta muito distante de Decarios, habitado por uma população predominante de elfos. A escuridão ainda preenchia cada canto de uma das metades do planeta quando, repentinamente, uma forte luz brilhou no céu e fez a noite se tornar dia no céu, como se estivesse descendo de uma estrela. Uma figura com longas asas e armadura dourada ficava mais visível. Diferente do evento de Decarios, dessa vez a figura usava uma armadura diferente e não portava uma foice. Ela portava uma espada que emanava raios dourados e as suas
suas asas também pareciam ser feitas da mais pura eletricidade. Enquanto descia daquele céu, o ser atraía as atenções de milhões de pessoas e, principalmente, de uma dupla de deuses protetores e algumas dezenas de semideuses que estavam no meio de uma reunião naquele planeta. Quando avistaram aquela cena, todos se dirigiram para fora, para confirmar se aquele era realmente o tal Santó. Assim que viu aquele grande grupo de deuses juntos, o garoto disse as seguintes palavras: eu dei um prazo de 3 dias para vocês se acostumarem com a ideia e repararem os estragos ao meu planeta. Eu tive a misericórdia de poupar a vida de um dos seus e me contentar em dar a ele apenas uma surra. Mas já se passou um dia e até agora eu não vi vocês movendo um único dedo para cumprir uma simples ordem que dei. Não havia mais nenhuma dúvida. Um humano com aquela armadura e aquela atitude arrogante. Aquelas eram as características exatas que Thoth descreveu. Aquele era o Santó. Como eu disse há pouco, os deuses realmente aceitaram a teoria de Geb ter perdido a sua divindade e aquele era justamente um dos temas da reunião. Então o grupo viu aquelas palavras como uma ofensa. Uma heresia. Quem você pensa culto Teseu, um dos semideuses do grupo, quis colocar o garoto naquilo que achava ser o lugar dele. Pobre coitado. Antes que ele terminasse a primeira frase, ele foi atingido e desintegrado por raio dourado que, esse sim, parecia ser uma punição divina. Em um instante, todas as teorias começaram a ser expurgadas das mentes do grupo. A realidade foi sendo escancarada, enquanto o garoto dizia os seus novos termos. A partir de agora será assim sempre que eu aparecer. O primeiro de vocês que a boca morrerá na hora. Os que restarem, serão mortos lentamente e em agonia. E enquanto vocês não reparem o meu planeta, a cada 3 horas eu estarei em um planeta diferente. E o que vai acontecer aqui se repetirá, até o fim do meu prazo. O garoto disse num tom sério, antes de completar num tom sombrio. E se vocês acreditam em um Deus de verdade, queira ele que esse prazo não acabe. Depois daquelas palavras, não teve mais conversa por parte do garoto. 1 a 1, ele eliminou todos aqueles deuses e ainda cuidou para que não houvessem vítimas colaterais. Os elfos testemunharam aquele momento e vibraram, porque o deus regente daquele planeta era muito mais tirano do que a maioria dos outros. Historicamente, a etimologia da palavra arcanjo veio da junção dos sons de agonia que aqueles deuses emitiam enquanto eram massacrados, e essa palavra se tornou sinônimo de um salvador. Quando o garoto terminou em Púquenio, ele ouviu algo muito diferente de quando esteve em Decarius. Ele foi ovacionado pelo elfos que, diferente dos conterrâneos do garoto, não adoravam deuses ou tinham fé neles. Eles obedeciam porque eram forçados a isso. Os elfos não aceitavam a divindade dos deuses, mas eles eram obrigados a conviver com ela. Aquilo provou para o garoto que ainda existiam raças que mereciam ser salvas e não estavam de acordo com aquele modo de vida. Raças que estavam implorando para que alguém socorresse-as e quebrasse os grilhões da escravidão na qual elas viviam. Antes de partir de Púquenio, o garoto se transformou em um raio e fez questão de dar a volta em todo o planeta para que todos os habitantes soubessem que ele estaria ali por eles. Quando os relatos sobre o que aconteceu em Púquenio chegaram aos grandes deuses e a história foi contada, cerca de 3 horas e meia já haviam se passado desde a partida do garoto e um outro massacre já tinha acontecido, mas eles sequer sabiam disso. Os grandes deuses pareciam ter ignorado o prazo do garoto. Talvez eles queriam esquecer o que aconteceu com Geb, mas o garoto provou que estava falando sério. E mesmo assim, não havia um deus que ainda não pensasse que o garoto estava dizendo um completo absurdo. Apesar de serem simples, os termos do garoto eram inaceitáveis. Como um humano pode dizer o que um grande deus tem que fazer? Pior, quando foi que um humano passou a ousar cogitar o desaforo de dar ordens para os deuses? O orgulho e o significado do que é ser um deus estava em jogo. Mesmo que o que restou de Geb e as palavras dele estivessem ali para provar o contrário, um deus, ainda mais um grande deus, nunca se sujeitaria a negociar, muito receber ordens de qualquer ser vivo que não seja o pai de todos. O reaparecimento do humano era iminente. Então, antes da notícia do segundo massacre chegar ao reino dos deuses, os grandes deuses tinham se dividido e se espalhado pelo universo, a fim de aguardar e esperar um possível reaparecimento do garoto. O campo sensorial de um grande deus cobre uma área tão vasta que é difícil de mensurar. Dessa forma,
Quando foram completadas 3 horas desde o último massacre e o garoto reapareceu, havia um grande deus esperando por ele. Belinos foi o segundo grande deus que enfrentou o garoto. Ignorando as últimas palavras de Jeb antes de ficar incomunicável, Belinos foi para cima do garoto com uma fúria imensurável, mas, assim como Jeb, após algumas horas de luta, ele conheceu a derrota e ficou no mesmo estado deplorável. Depois de enfrentar Belinos, o garoto não parou para descansar, porque ele ainda tinha uma promessa a cumprir. 8 horas se passaram e, naquele momento, Loki e Raja tinham se juntado a Jeb e Belinos na lista de derrotados pelo garoto. Ao término de sua luta contra Ra, o garoto deu mais um recado aos grandes deuses. Vocês da classe alta não morrerão pelas minhas mãos. Não, eu quero que vocês vivam eternamente sob a vergonha da derrota e a humilhação de serem inferiores a mim, um mero humano. O garoto soube dar uma punição ainda mais cruel do que a morte, para um grande deus. Quando o quarto grande deus caiu pelas mãos do garoto, não havia mais como os deuses continuarem mentindo para si mesmos, porque ao que tudo indicava, eles continuariam caindo, um por um, até que a reputação dos deuses fosse jogada na lama. Enfrentar o garoto, juntos, era talvez a opção mais apropriada para aquela situação, mas naquele momento, o medo e a possibilidade de perder já estava gravado nas almas de todos eles. A recompensa era grande, mas os riscos estavam no mesmo nível. Se uma derrota se concretizasse, aquilo significaria a queda de todo o reino dos deuses. Sob a pressão de um único indivíduo, os deuses tiveram que tomar uma decisão histórica. Eles recuaram. Aquela era a única forma garantida de manter o reino dos deuses pé. Após todos os grandes deuses recuarem, eles ordenaram, em sigilo, para que um grupo de deuses protetores fosse a Decarios e cumprisse as exigências do garoto com pouquíssimo tempo e sob as ameaças de uma morte terrível caso uma única palavra sobre aquilo fosse vazada. O grupo se dirigiu a Decarios e naquele último dia do prazo que lhes restava, eles restauraram praticamente tudo no planeta, exceto as formas de vida que possuíam almas, porque eram impossíveis de ser recuperadas. O maior ato de covardia dos deuses antigos não foi o de recuar, foi o de recuar apenas a casta mais alta e deixar os outros deuses sozinhos em seus planetas e galáxias, porque mesmo durante a restauração de Decarios, os termos do garoto continuavam valendo e ele ainda estava provendo massacres a cada 3 horas. Muitos deuses perderam a vida ou a vontade de viver durante aqueles 3 dias e os números poderiam continuar aumentando caso o garoto resolvesse prosseguir com aquela cruzada, mas o garoto tinha a palavra e assim que a restauração de Decarios terminou, os massacres pararam. Quando o garoto retornou para Decarios, os deuses responsáveis pela restauração ainda estavam lá. Eles demonstraram um profundo medo quando ficaram na presença dele. Muito bem, eu sou um homem de palavra. As mortes acabaram. O garoto disse num tom sério, mas sem hostilidade, antes de mudar para um tom de aviso e comentar: diga ao seu povo para que eles fiquem longe da minha presença. Eu espero não ver nenhum de vocês por aqui ou rodeando esse lugar de novo, nem os planetas que eu libertei. Deixaremos os outros planetas para o futuro. O garoto encerrou aquelas palavras mudando novamente o tom, para um tom paciente e compreensivo. Quando aquelas palavras caíram, um dos deuses esboçou dizer algo, mas ele foi impedido por outro deus, que se lembrou de uma das promessas do garoto. O primeiro que abrir a boca, morre na hora. Calados, os deuses se retiraram e deixaram o garoto sozinho naquele planeta. O garoto, por sua vez, ficou por um bom tempo lá, parado, admirando a beleza da vegetação e aproveitando o silêncio, o que pôde ser considerado o período mais turbulento da história dos deuses antigos. Até aquele momento, tinha finalmente acabado e o garoto tinha conquistado um pouco da paz que sempre desejou, e não foi só para ele, mas para um gigantesco número de vidas. Foi um final apropriado para aquele capítulo da história. Em contrapartida, em fuga, sozinho, arrasado, naquela altura, impossível de ser perdoado, o meu antecessor que passou a ter medo do que os deuses e o garoto fariam se encontrassem no, viu a sua teoria ser comprovada da pior forma possível. Realmente, o sistema criado há anos pelos deuses não pôde se manter de pé sem ele, mas ironicamente, aquele foi o maior erro que ele já cometeu na vida. Heimdall fez uma breve pausa enquanto balançava a cabeça, como se ele reprovasse toda a trajetória do seu antecessor.